Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai aprender a realizar a construção de gráfico de barra. Quando a gente fala de gráfico, existem diversos estilos de gráficos, tá bom? Gráficos de linhas, gráfico de pizza. E hoje, particularmente, a gente vai falar de gráfico de barra, que também pode ser chamado de gráfico de coluna. Aqui a gente tem um modelinho bem pequeno, bem resumido, do que a gente vai construir. Então, assim, tudo depende da informação que a gente tem, dos dados que a gente tem, e a gente vai tentar interpretar isso, descrever isso em forma de gráfico. É muito simples, basta apenas ter cuidado na hora de organizar essas informações. Então, anote tudo que a gente vai ver aqui e vamos nessa! Então, a gente vai analisar essa seguinte situação. Em um campeonato, foi registrada a quantidade de gols feitos por alguns jogadores, que foi o seguinte: José marcou 6 gols, Antônio marcou 8 gols, Pedro 5 gols, João marcou 10 gols e o Marcos marcou 4 gols. Então, a gente vai ter que organizar essas informações em um gráfico de barras, ou, como eu falei, um gráfico de colunas. O primeiro passo, e importante também, é organizar essas informações aqui em uma tabela, certo? Aí, a partir dessa tabela, a gente descreve em forma de um gráfico. Vai ficar assim. Vai ser uma tabela que vai ter duas linhas, certo? Uma com o nome do jogador e outra com a quantidade de gols que cada um marcou. Assim. Então, aqui a gente tem o nome e o número de gols. Então, eu vou dividir aqui, ok? Primeiro, a gente tem o José, que marcou 6 gols. Depois, o Antônio, que marcou 8 gols. E assim por diante. Então, aqui, eu tenho a tabela preenchida, certo? De acordo com o que eu falei. Ele tem duas linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. E aqui, eu já organizei todas essas informações aqui, com o nome de cada jogador e o número de gols. Então, esse é o primeiro passo, só para a gente organizar essas informações. E a partir de agora, a gente vai começar a construir o nosso gráfico. Vou dar uma organizada aqui para a gente continuar. Então, eu organizei essa tabela ali na parte de cima e agora a gente vai começar a transcrever isso daqui em um gráfico. Para facilitar, é bom que você tenha uma régua à disposição. O primeiro passo vai ser construir duas linhas, uma na horizontal e uma na vertical, dessa forma. Essas linhas a gente também vai chamar de eixos. Então, a gente tem dois eixos, um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Então, aqui eu preciso dar um nome para cada um desses eixos. Como que vai ser esses nomes? Vai ser de acordo com as informações que eu tenho. Aqui o meu primeiro dado é o nome dos jogadores e aqui é o número de gols. Então, eu vou escolher esse eixo aqui da horizontal, eu vou dizer que vai ficar os nomes dos jogadores, certo? E esse eixo aqui na vertical, eu vou chamar de número de gols. E agora eu vou transcrever esses dados para cá. Primeiro eu vou começar com o número de gols. Olha só, é sempre importante ter cuidado com a quantidade que a gente tem aqui. Observa que o menor número é 4, depois tem 5, 6, 8, 10, isso na ordem crescente. Então, eu vou colocar aqui uma espécie de escala de 1 a 10, certo? Mas dependendo dos dados que você tem, você pode variar, fica a sua escolha. Você pode contar, por exemplo, de 10 em 10, pode contar de 20 em 20, de 100 em 100.
e assim por diante. Isso vai depender sempre de acordo com os dados que a gente tem. Então aqui eu vou dividir esse eixo em 10 partes iguais. E agora que está dividido, eu vou colocar os números de 1 a 10 na ordem crescente, de baixo para cima. Pronto. Então, ó, eu já reescrevi toda essa minha linha aqui de baixo, de número de gols, aqui. Agora só falta reescrever essa parte aqui. Então, eu vou colocar os nomes dos jogadores aqui embaixo. Do José, do Antônio, do Pedro, do João e também do Marcos. Pronto, coloquei os nomes deles aqui. E agora, tudo que eu preciso fazer são algumas barras ou colunas de acordo com a quantidade de gols que cada um fez. Vai ser simplesmente retângulos, certo? Eu vou desenhar aqui alguns retângulos indicando a quantidade de gols que cada um fez. Por exemplo, o José, aqui ele fez 6 gols. Então eu vou construir um retângulo indo até a unidade 6, porque foi a quantidade de gols que ele marcou. A mesma coisa com o Antônio. O Antônio marcou 8 gols, então eu vou construir um retângulo indo até a quantidade de 8 gols. E é sempre importante esses retângulos serem da mesma largura, tá bom? Vai ficar da seguinte forma. Aqui eu vou definir uma largura para esse meu retângulo. Eu vou colocar aqui 2 centímetros, certo? 2 centímetros vai ser a largura. E a altura vai ser a quantidade de gols que ele marcou, ou seja, 6. Eu tenho que conectar ele até ali na unidade 6. Pronto. Agora eu fecho aqui e já deixei registrado a quantidade de gols que o José marcou. Então o José marcou 6 gols apenas olhando para esse gráfico. E exatamente a mesma coisa eu vou fazer com os demais, com o Antônio, com o Pedro, com o João e com o Marcos. E pronto, já tenho o meu gráfico concluído. Observa que a mesma coisa que eu fiz no José foi o que eu fiz para o Antônio, para o Pedro, para o João, para o Marcos, mas sempre tomando cuidado em conectar, né, ligar a altura desse retângulo, dessa barra ou dessa coluna com a quantidade de gols que ele marcou. Então aqui a gente consegue visualizar graficamente essa tabela e também aquele texto que a gente tinha agora há pouco. A gente percebe que o José marcou 6 gols, percebe que o Antônio marcou 8 gols, percebe que o Pedro marcou 5 gols, que o João marcou 10 gols e que o Marcos marcou 4 gols, apenas analisando a altura desse retângulo com a quantidade de gols do eixo aqui na vertical. E esse tipo de gráfico serve para muitos outros exemplos. Vamos verificar alguns.
E para o seu trabalho, tudo que você precisa fazer é um gráfico semelhante a esse que eu mostrei aqui. No seu material vai ter uma tabela com os dados que você vai usar no seu gráfico e tudo que você precisa fazer é transcrever, assim como eu te mostrei aqui, aquelas informações em um gráfico de barras, ok? Então, capriche no gráfico e bons estudos!